Caríssimos, no último domingo, nós vimos que ser cristão é, antes de tudo, uma maneira de viver informada pela graça e jamais um exteriorismo, um cumprimento cego de ritos ou uma religiosidade de aparências. E por isso nosso Senhor nos apresentava como exemplo o bom samaritano. Hoje, no Evangelho dos 10 leprosos, a liturgia dá continuidade ao ensinamento de domingo passado, nos mostrando novamente a curiosa figura do samaritano, para denunciar a falsa segurança dos judeus, que se julgam justos apenas pelo cumprimento de leis ou por serem da descendência de Abraão. Afirma-se, portanto, mais uma vez, a primazia da caridade sobre o exteriorismo e a hipocrisia de alguns cristãos que ouvem e não praticam. O Evangelho assim nos diz: vieram ao encontro de Jesus 10 homens leprosos, que ficaram ao longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende piedade de nós. A primeira consideração a ser feita, caríssimos, é que esses homens tinham fé, mas ainda imperfeita. Eles chamaram Jesus de Mestre e reconheciam algo diferente nele. Eles possuíam, portanto, uma fé real, mas pequena. Uma fé inicial, movida pela dor e pela necessidade do milagre. Eles tiveram fé para clamar e tiveram fé também para obedecer quando Cristo lhes ordenou: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Com estas palavras, Jesus dava a entender que eles seriam efetivamente curados, pois cabia aos sacerdotes verificar se a cura da lepra era verdadeira ou não. Além disso, a lei de Moisés também ordenava àqueles que haviam sido purificados da lepra que oferecessem um sacrifício em ação de graças pela sua cura. E por isso era necessário mostrar-se ao sacerdote e cumprir as cerimônias e os ritos previstos pela lei. Considerando tudo isto, estes leprosos puseram-se em marcha, tiveram verdadeira fé antes de verem qualquer sinal visível e, enquanto caminhavam, foram purificados. No entanto, este Evangelho não quer somente mostrar o milagre da cura física destes leprosos. Ele quer ensinar-nos qual deveria ser o correto ato de religião, já que não nos é permitido viver uma religião de aparências, como já aprendemos. O Evangelho nos diz que, após a cura, os 9 leprosos judeus cumpriram escrupulosamente a prescrição da lei. E em si não estavam errados. Foram aos sacerdotes para atestar a cura ritual e reingressar na sociedade. Contudo, a religiosidade desses 9 parou na lei e no desfrute do benefício. Esses 9, todos judeus, haviam buscado o doador da graça somente pelo dom. E uma vez recebido o favor, continuaram o seu caminho pensando somente em si mesmos e não dando a devida atenção à divindade de nosso Senhor. Caíram na armadilha de usar os meios da graça apenas para resolver um problema temporal,
a restauração da pele, por exemplo. Mas não buscaram verdadeiramente o autor da graça, o próprio Cristo. Por isso, dos 10 homens sarados, apenas um percebe a grandeza do que aconteceu. E o evangelista São Lucas faz questão de sublinhar, e este era samaritano. Com isso, caríssimos, nós percebemos a conexão deste evangelho com o de domingo passado, afirmando mais uma vez a primazia da caridade sobre o exteriorismo. E aqui chegamos ao ponto central desse evangelho. O evangelista nos diz que o samaritano voltou glorificando a Deus em alta voz e, caindo aos pés de Jesus em sinal de adoração, lhe dava graças. Em outras palavras, a fé deste samaritano amadureceu na gratidão. Gratidão esta que o fez voltar. Foram, portanto, esta mesma fé e gratidão que abriram as portas para a virtude da caridade, a caridade que alcança a vida eterna. E é por isto que somente ele ouviu da boca de Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esta mesma fé e gratidão que abriram as portas para a virtude da caridade, a caridade que alcança a vida eterna. Para compreendermos melhor este encontro que, aliás, deve ser um modelo para nós, faz-se necessário entender e diferenciar as virtudes da gratidão e da caridade. Primeiramente, a gratidão é uma virtude que olha para o benefício recebido e reconhece a dívida moral com o benfeitor. A caridade, ao contrário, é uma virtude teologal que ama a Deus não apenas pelos bens dele recebidos, mas o ama sobretudo pelo que ele é em si mesmo, porque ele é bom e amável. Assim sendo, caríssimos, aqueles 9 leprosos judeus pararam somente no benefício recebido, numa simples gratidão. A gratidão do samaritano, porém, foi elevada à própria caridade, porque ele não olhou mais para o benefício, mas para a pessoa do benfeitor. Porque a gratidão considera o dom e a caridade busca o doador. A gratidão do samaritano não foi o ponto final de um pagamento moral, mas a porta de entrada para reconhecer em Cristo o próprio Deus, para ser alguém que voltasse e desse glória a Deus. E foi o que ele fez. Foi buscar o doador. A sua fé foi amadurecendo e tornou-se uma fé grata, e que agora contempla o próprio Jesus com outros olhos, os olhos de uma fé viva, da fé vivificada pela caridade. Caridade esta que faz alcançar a vida eterna. Levanta-te, a tua fé te salvou. A tua fé viva, vivificada, te salvou. Diferente da fé morta dos outros que insistem em viver uma religião morta e de aparências. Uma religião onde não existe verdadeiro encontro com Cristo, porque se busca somente o proveito particular.
E se não tomarmos cuidado, caríssimos, nós corremos exatamente o mesmo risco. E é aqui que o gesto do samaritano se torna um farol para a nossa alma. Essa reflexão traz um alerta direto para a nossa vida espiritual, isto é, o perigo de não aproveitar bem dos sacramentos. Quantas vezes buscamos a confissão ou a Santa Missa, como os 9 leprosos buscaram os sacerdotes, apenas para aliviar a lepra da culpa, ou resolver um peso na consciência, mas sem o desejo real de conversão interior e de amizade com Cristo. Quantas vezes? Quantas vezes comungamos sem a devida adoração e ação de graças, tendo ainda por cima a audácia de nos dizermos católicos verdadeiros, praticantes, católicos tradicionais. Portanto, para terminar essa breve meditação, faz-se necessário responder uma pergunta. A pergunta que este Santo Evangelho deixa impressa em nossas almas. Depois de recebermos a graça, para onde nós vamos? Nós voltamos às nossas rotinas, esquecidos de Deus? Como os 9 leprosos que usaram o milagre apenas para reingressar na vida terrena? Ou nós sabemos fazer como o samaritano, voltar o olhar para o altar e prostrar-nos em adoração diante daquele que nos salvou? Qual seria a nossa atitude? Peçamos, pois, a graça de uma fé profunda, uma fé que não para nos benefícios recebidos, mas que amadurece na gratidão e que é vivificada, sobretudo, pela perfeita caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.